Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje, aquela nossa aula, assim, ó, para lá de especial. Vamos estar falando sobre homeopatia e como que eu sei qual que é a diferença da fitoterapia e homeopatia é o nosso assunto de hoje. Mas para que você possa anotar aí, que você possa entender do que a professora está falando, eu vou estar compartilhando a tela com você. Você vai falar para mim se está aparecendo, o mesmo está aparecendo para mim. Joia, está aparecendo aí? Olha só, obstáculos. Reflita um pouquinho nessa frase que eu trouxe para essa nossa noite. Ó. Os obstáculos são aqueles pequenos. Desculpa, os obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira os olhos do seu objetivo. Então, se você tem um objetivo na sua vida, não dê ouvidos a pessoas que às vezes querem atrapalhar ou impedir você de realizar um sonho. Não olhe para o obstáculo. Porque toda vez que você olhar para os problemas, para as dificuldades, você perde o seu objetivo. Então, eu digo assim: tá difícil? Tá. Temos problemas em meio à pandemia? Temos. Mas a importância é o quê? Sempre seguir em frente, ok? Então, agora que a professora já deixou esse recado, o que nós vamos falar hoje? Fitoterapia e homeopatia. É muito importante ali no papel do atendente de farmácia saber essa diferença, porque o medicamento fitoterápico, ele é muito confundido com o homeopático. Então, vamos lá. Você está anotando aí? Medicamento fitoterápico é o uso medicinal, ou seja, utiliza-se plantas. Então, desde que nós falamos lá no projeto, no início do projeto Atendente de Farmácia, como que era feita os tratamentos, né, dos medicamentos antes? Era feito com plantas. Não existia a indústria farmacêutica ali quando os portugueses chegaram no Brasil. Os índios tratavam suas doenças como? Com as plantas, através da fitoterapia. Então, os povos mais afastados, onde não tem profissionais, até os dias de hoje, utiliza-se muitos benefícios dos vegetais. Então, o que é importante saber? Fitoterapia, uso de plantas para o tratamento da saúde. Joia. E ainda, o que é bacana saber sobre a fitoterapia é que os princípios da fitoterapia é o quê? Ele quer suprir o sintoma que uma doença está causando. Ou seja, é diferente da homeopatia, que faz também o uso dos vegetais. Porém, não é só o vegetal que é utilizado na homeopatia. Agora, na fitoterapia, utiliza-se às vezes muitas plantas, até mesmo como prevenção. Então, fitoterapia é o estudo das plantas medicinais aonde se é aplicado no tratamentos de enfermidades, principalmente. Falou em fitoterapia, falou em prevenção. Ou seja, só que é só na prevenção que se usa a fisioterapia? Não. Para alívio, para cura. Ou seja, a fitoterapia, ela é muito parecida com o quê? Com a alopatia. Ou seja, sente dor, vai tomar o medicamento para acabar com o quê? Com a dor. Na homeopatia, utiliza-se o quê? Na homeopatia, utiliza-se os medicamentos em pequenas doses para acabar com a dor. Na fitoterapia, não. Então, olha só, se você está anotando aí sobre a fitoterapia, o que a professora gostaria que você anotasse? Eu trouxe um exemplo aqui, assim, de um benefício de um fitomedicamento, essa é a forma que se expressa, né, quando se fala. Exemplo, Cranberry. O que é Cranberry? É um nome botânico, é um nome que é popular, que é utilizado para Vaccinium oxycoccus, ou seja, nome complexo, né? A fitoterapia, nesse caso que eu vou falar para vocês agora, ele traz um benefício de prevenção para cárie. Aí você fala, como assim? É utilizado os odontologistas que atuam com a fitoterapia também, na inibição ali na parte patológica na boca. Aí você fala, sério? E o que mais que é usado? O cacau. O cacau como um enxaguante bucal, um enxaguante oral,
que ele vem para quê? Para trazer efeitos benéficos na área para prevenir cárie. Aí você fala, poxa, professora, mas já tem um enxaguante bucal. Mas, em outra oportunidade, a professora vai falar sobre isso, que o excesso do uso do enxaguante bucal com presença de álcool, as pesquisas recentes que a professora tem acompanhado, eu não sei, Vitória, se você já ouviu falar, causa câncer de boca. Você fala, sério? Sim, sério. Então, enxaguante bucal com álcool, câncer de boca. Então, na fitoterapia, onde é usado o tratamento das doenças com algo natural, com algo vegetal, foi feito estudos e foi comprovado que o quê? O cacau, ele é uma solução que dá para servir de enxaguante bucal, traz efeito positivo na prevenção de cáries e reduz a produção de ácidos, ou seja, problema no estômago. Nossa, olha que interessante. Outra informação. Algumas pessoas que não têm conhecimento específico sobre, acham que assim, medicamento fitoterápico, eles não têm a mesma ação dos que são feitos lá pela indústria farmacêutica. E, na verdade, não. Os fitoterápicos, eles são diferentes porque os componentes dele podem ser sintéticos, mas podem ser biológicos, ou seja, a fitoterapia não é porque é de... o medicamento é feito à base de planta. Pode ser feito qualquer um. Ah, não. Pode tomar o tanto que quer. A Anvisa tem que autorizar a venda desse medicamento. Ou seja, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem farmácias que elas são específicas de medicamento fitoterápico. Então, olha só, para você entender bem, essa imagem que a professora está trazendo aqui, tem fitoterápico que ele é medicamento. Tem fitoterápico que ele é medicamento, mas ele é um alimento que foi constatado através de pesquisas que ele também serve do que de medicamento, mesmo sendo alimento. Tem fitoterápico que ele é medicamento, mas ele é usado em cosmético. Olha um exemplo. O própolis, ele é um alimento, ele é um medicamento para a garganta e ele também é usado no cosmético. Se você observar, a professora até orientou a turma de vocês, explicou a respeito da função do quê? Do extrato de própolis na hora de fazer a fabricação do espuma para poder barbear, porque o própolis ajuda abrindo os poros para poder ter uma melhor eficácia na hora de fazer a barba. Então, o fitoterápico, ele é muito utilizado, só que, devido a muitas crendices, as pessoas que acham que não tem conhecimento, acham que planta pode ser tomada de qualquer jeito, e na verdade não. Então, até agora, a professora falou do quê? Do fitoterápico, que é um medicamento que ele é fabricado à base do quê? A base pode ser alimento, ele pode ser colocado no cosmético, mas ele é à base de plantas. Agora, a homeopatia. Qual é a diferença da homeopatia para a fitoterapia? A homeopatia, ele é um método que busca tratar o doente. Como assim? Não a doença. Desde que mundo é mundo, ali há muitos anos, até antes de Cristo, existiam os grandes pensadores, né? Médicos. Vou dar um exemplo de Hipócrates, que até os dias de hoje ele é conhecido como o pai da medicina. O Hipócrates, ele tratava os seus estudos como a homeopatia. Então, ele tratava o quê? A doença, não o sintoma que a pessoa estava sentindo. Ou seja, ele tratava modificando o que estava dentro para fora. O que isso quer dizer? Quer dizer assim, vamos supor, Vitória, que você tivesse com dor de cabeça. Na alopatia, ou seja, na fitoterapia, você vai tomar um medicamento à base de plantas ou vegetais para acabar com a sua dor de cabeça, certo? Na homeopatia, não. Como é que funciona? Funciona assim, Ela utiliza não só elementos de origem vegetal. Na homeopatia, usa ingredientes de origem animal, de origem mineral. E aí é algo que fala assim, princípios de semelhança. Você vai sempre ler, quando se falar em homeopatia, isso. Um princípio de semelhança, ou seja, uma doença
que ela é semelhante, ela cura outra doença que é semelhante. Você fala assim, como assim? É a teoria que fala sobre a homeopatia. Trata-se o quê? De você pegar como se fosse assim, dipirona. Dipirona não é um medicamento fitoterápico, correto? Também não é um medicamento homeopático. Eu dei um exemplo assim aleatório para você entender. Na alopatia, você vai pingar lá 40 gotas de dipirona para acabar com a sua dor de cabeça, correto? Na homeopatia, não. Na homeopatia, você vai pegar lá 10 gotas e vai diluir. Estou dando exemplo assim aleatório, falei do dipirona, mas o dipirona é sintético. Ele não é nem vegetal, nem animal, nem mineral. Dipirona é uma droga sintética. Na homeopatia não se usa droga sintética. Tudo é de origem vegetal, animal e mineral. Porém, você não vai tomar as 40 gotas para poder parar com essa dor de cabeça. Você vai tomar pequenas gotas de dipirona para que você não tenha dor de cabeça. Ou seja, o método da alopatia, farmácia que vende medicamento homeopático ou profissional que trata, homeopata, ele busca tratar o doente, ou seja, a causa. Ele não vai tratar o que você está sentindo, vai tomar um medicamento para acabar com a sua dor de cabeça. Ou seja, ele fala que o estilo de vida muda muito o medicamento que a pessoa toma. Vamos supor, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela fala, sabe o quê? Que os remédios, eles devem ser o quê? Derivados e produzidos a partir de vegetais, plantas que são consideradas medicinais. Ou seja, os fitoterápicos passam pelo mesmo controle dos medicamentos que você vende na farmácia. Porém, qual é a diferença? Não vai nada sintético dentro da fitoterapia. Então, qual que é a conclusão que a professora quer que você chegue até o final da aula? Que medicamento homeopático é uma coisa, fitoterápico é outra. E o medicamento especializado, que é aquele que os laboratórios fabricam, é outra coisa. Então, assim, vamos lá. Vamos pensar em toxicidade, vamos pensar no nosso fígado. Se você está aqui assistindo a aula e falar assim, professora Evelyn, eu estou gostando de entender um pouco da homeopatia e da fitoterapia. Então, se eu vou trabalhar, então, eu tenho que entender um pouco de plantas? Sim. Toxicidade. Tem pessoas que falam assim, toma esse chazinho de arruda, de boldo, de... Eu estou dando exemplos aleatórios de algumas plantas que eu conheço, tá? De canela. E se não fizer mal, bem também. Se não fizer bem, mal também não vai fazer. Isso não é uma verdade. Olha essa imagem que eu trouxe na aula aqui para compartilhar com você. Esses medicamentos, eles devem ser tomados, o quê? Com muito cuidado. Por quê? Tem ervas que elas são utilizadas, que elas são tóxicas. Sabe o que isso quer dizer? Se elas forem usadas sem critério, elas podem causar efeitos indesejáveis, até mesmo intoxicar o fígado. Ou seja, causa irritação na pele. Medicamento, mesmo sendo à base de planta, ele pode dar alergia, ele também pode dar efeito colateral. Não é porque é feito de planta que, vai fazer mal, não. Eu posso tomar só um chazinho. Inclusive, lá nas aulas que a professora falou sobre interação medicamentosa, tem muito chá que ele corta o efeito do medicamento especializado, ou seja, o medicamento comprado na farmácia. Vou dar um exemplo, ó. Canela é bom ser evitado. Aliás, não deve nem ser recomendado tomar chá de canela se a mulher tiver gestante. Chá de cravo, chá de canela, são chás fortes. São chás que podem causar aborto. Pode causar sangramento também. Então, a canela, o alecrim, o boldo, louro, arruda, babosa, são plantas medicinais. Mas o que acaba acontecendo? Em mulher grávida, todas essas plantas que eu estou citando aqui com você, se a mulher tomar, pode causar aborto. Olha um exemplo. A arnica é altamente tóxica para a mucosa, por isso que não deve ser ingerida. Só que se usada da forma correta, na quantidade certa, traz bem à saúde. Agora, se você está anotando aí, Vitória, olha que interessante saber qual que é a diferença entre a farmácia de homeopatia e farmácia de manipulação.
Bom, principal ponto é, toda farmácia homeopática, para se fazer um medicamento homeopático, tem que fazer através da manipulação. Mas não é toda farmácia de manipulação que é homeopática. Conseguiu entender? Ficou claro o que a professora explicou? Então, assim, São José do Rio Preto, região, tem várias farmácias de manipulação. Mas tem farmácias que elas são específicas de homeopatia. Então, se ela for homeopatia, tem manipulação, mas nem toda farmácia que faz manipulação é farmácia homeopática. Conseguiu entender? Então, os medicamentos manipulados, um nome muito comum você vê, eles são chamados de magistrais, ou seja, pode ser alopáticos. O que é isso? Conseguiu compreender? Eu vou explicar bem sucinto, vê se agora eu vou ser clara. Medicamento magistral, ou seja, um medicamento de manipulação, você pode manipular e ele ser fitoterápico e só ter planta dentro dele, como você pode fazer um medicamento alopático, ou seja, manipular, ter vegetais e medicamentos sintéticos juntos no mesmo comprimido. Conseguiu entender? Então, olha lá. O que a professora quer uma atenção muito especial a respeito desse assunto? Diferente do que muitas pessoas pensam, então, os medicamentos fitoterápicos, eles são o quê? Extremamente seguros. Ou seja, a Organização Mundial da Saúde está crescendo cada vez mais a alternativa das pessoas não ficarem tomando medicamentos só sintéticos, mas também medicamentos à base de plantas. Então, é importante não só prestar atenção, porque não é tão fácil você encontrar, é mais fácil você encontrar medicamentos especializados, ou seja, prontos, do que a base de fitoterapia. Porém, os estabelecimentos, seja ele farmácia de manipulação ou farmácia convencional, eles têm, esses medicamentos para serem vendidos, eles têm que ser autorizados pela Anvisa. Entendeu bem isso? Então, você vai sempre ouvir falar na Anvisa. A Anvisa regula farmácia homeopática, ou seja, a matéria-prima que vai ser bem feito o medicamento. Ele regula a farmácia especializada, ele regula a farmácia dentro do hospital, as farmácias dentro das unidades básicas de saúde, tudo é controlado pela Anvisa. Agora que você já está começando a entender a diferença entre fitoterápico e homeopático, agora, qual é a diferença do medicamento fitoterápico do medicamento convencional? A diferença, principalmente, é que o sintético, é como eu falei, tem molécula química. Então, se você estiver anotando aí, escreve aí, ó. Printa a tela, faz estrelinha, faz pisca-pisca, mas guarde bem essa informação. Medicamento sintético, ele tem molécula química. Ele tem nele um fármaco que vai causar o quê? Ele vai sempre arrumar uma coisa, mas ele também, em excesso, pode prejudicar 3, 4 coisas diferentes. Por isso que, às vezes, nós sempre comentamos que se uma pessoa for ler muito a bula de um medicamento, às vezes ela acaba nem tomando o medicamento, porque vai arrumar uma coisa, mas sempre vai prejudicar outras. Então, o medicamento que ele é fabricado, o medicamento convencional, eu vou desativar aí o microfone. Fala, Vitória. Ficou com dúvida? Pode perguntar. Estou desativando seu microfone. Pode desativar. Pode perguntar, Vitória. Repete para mim, medicamentos sintéticos tem? Então, os medicamentos sintéticos são aqueles que a gente vende na farmácia. O medicamento convencional, aquele que você encontra lá prontinho. Um exemplo, você vai na farmácia, está com dor de cabeça, você vai lá e compra dipirona, correto? Sim. Isso é um medicamento sintético. Dentro dele, tem sempre uma molécula química. O medicamento fitoterápico, não. O medicamento fitoterápico, ele é feito à base de uma planta. O medicamento homeopático, além de ter planta, ele pode ter algo vegetal, algo animal, pedras da natureza. Tem alguns ramos da homeopatia, para você ter uma ideia,
que é tratado através de pedras. Sabe aquelas terapias que falam, faça terapia da pedra preta, terapia... Então, a homeopatia, ela tem uma ramificação muito grande. Já a fitoterapia, não. Fitoterapia é todo medicamento que é fabricado à base de planta. Entendeu? Tá. Então, medicamento que é com planta medicinal é fitoterápico. Medicamento que tem molécula química é medicamento convencional, é medicamento sintético. Ok? Então, dentro de um único comprimidinho, às vezes pode ter vários tipos de drogas, ou seja, vários tipos de princípios ativos diferentes. Lembra quando a professora falou assim, deu um exemplo lá, o Buscopan é marca, escopolamina. Tá com cólica, tem escopolamina, mas tem escopolamina associada a dipirona, que é o Buscopan composto. E tem medicamentos, um exemplo, agora, a indústria farmacêutica lançou um medicamento, Vitória, que é assim, para o paciente não precisar tomar um medicamento de hipertensão arterial e depois tomar um medicamento diurético, lançaram o medicamento para pressão que já vem com diurético dentro. O fitoterápico, olha só, e olha o que é interessante saber. Então, planta medicinal e fitoterápico é a mesma coisa? Apesar de ambos serem feitos com plantas, um é diferente do outro. Por quê? A fitoterapia são formas farmacêuticas que é registrado na Anvisa. Planta medicinal, nem sempre o medicamento à base de planta medicinal, ele está lá registrado na Anvisa. Mas todo medicamento que ele é fitoterápico, ele tem que ter ali o quê? Seja ele comprimido, seja ele xarope, ele tem que, para poder ser colocado dentro da farmácia para vender, ele tem que ter uma autorização da vigilância sanitária. Porque, assim, uma planta sozinha é uma matéria-prima. Quando ela é manipulada, ela vira um fitoterápico. Interessante, né? E olha só o que eu vou te dizer. Receita médica. Assim como acontece com os medicamentos comuns, os fitoterápicos, eu não sei se você conhece ou sabe sobre isso, tem medicamento fitoterápico que ele precisa de receita também. Ou seja, tem algumas enfermidades que elas precisam, por mais que é fitoterápico, tem que ter receita médica. Então, as que tratam de doenças simples, tipo anti-inflamatório, não precisa. Agora, doenças mais graves que são tratadas com a fitoterapia, tem que ter uma receita médica. Professora, eu fiquei curiosa sobre esse assunto, quero saber um pouco mais. Então, eu trouxe como referência aqui para você, a Anvisa. Entra lá no Google, acesse o site da Anvisa e coloca lá anvisa.gov.br/medicamentos/fitoterápicos. Lá a Anvisa orienta todo consumidor como que é os medicamentos fitoterápicos. Por quê? É constatado que toda vez que um cliente toma muito medicamento sintético, vai ser bom para o tratamento dele? Vai. Mas tem casos que o cliente começa tomando medicamento para hipertensão, tem que tomar o diurético, tem que tomar o medicamento para diabetes, tem que tomar para o colesterol, tem que tomar... Aí, daqui a pouco ele tem que tomar um medicamento para combater o mal que aqueles outros fizeram. Exemplo, omeprazol, ranitidina. São medicamentos que é para proteger a mucosa do estômago. Então, o medicamento, quando ele é sintético, ele vai trazer benefício, mas ele pode trazer por trás muitas outras consequências, tá? Tem modelo, então? Trouxe um modelo aqui de receita para vocês observarem. Como que é uma receita de medicamento fitoterápico. Então, aqui, cliente, a dona Maria José de Souza, um exemplo aleatório desse nome. O médico pediu para manipular micânia glomerada esplênica, que nome? Com folha, extrato fluido hidroalcoólico. Preparar 200 ml. Tomar 5 ml, quantas? 2 vezes ao dia. Então, assim como a receita de medicamento especializado, não é porque não é fitoterápico que não tem que ter receita, não, tem que ter. Em farmácia de fitoterapia tem que ter acompanhamento. Outra informação sobre a fitoterapia que a professora trouxe é que é o seguinte: para dispensar, existe uma norma, uma instrução normativa da Anvisa desde 2008.
Olha aqui, ó. Então, tem plantas específicas para tratar a infecção do trato urinário, a mulher quando entra no climatério, terapia de resfriado e infecções respiratórias, insuficiência vascular cerebral. Olha, são doenças graves e é tratado com plantas. Para depressão de leve a moderada, para ansiedade, insônia, tensão, para pessoas que estão com problema de enxaqueca. Ó, um medicamento que às vezes a gente sempre conversa, alguns alunos vêm conversar comigo, professora, eu ando muito ansiosa. Tem algo que seja fitoterápico, algo que seja mais natural, que não seja droga sintética, porque medicamentos que mexem a nível do sistema nervoso central, seja eles calmantes, sedativos, ou ainda medicamento para ansiedade, esse tipo de medicamento requer o quê? Receita controlada, não é? Então, tem fitoterapia. Tem muitas pessoas que usam valeriana. Valeriana é um tipo de planta que é quando a pessoa está muito ansiosa, está com dificuldade de dormir, ou seja, está com insônia. Vale a pena, de repente, tentar primeiro começar com algo natural, para depois ir para o medicamento sintético. O sintético ele é um pouco mais agressivo no nosso organismo. Às vezes o resultado dele é imediato, mas ele é mais agressivo. Então, pensando nisso, algumas pessoas acham que porque é planta, pode sair misturando. Olha uma informação perigosa. Ó, Vitória, e você que não conseguiu assistir a aula online, mas está assistindo agora depois que a professora está encaminhando para você, para que você não perca a oportunidade de saber que tem combinações que elas são super perigosas. Então, se você tem lá o seu cliente que ele é idoso e ele toma o AS é a marca, tá? Que é o ácido acetil salicílico, é importante orientar para o seu cliente para ele evitar, no horário que ele toma o AS, não tomar chá de camomila. Por quê? Foi constatado que o chá de camomila associado ao AS pode dar problema de hemorragia estomacal. E aí você fala assim, sério, professora? Chazinho de camomila, aquele inocentinho que a gente dá para criança, que o idoso toma ali antes de dormir? Sim. Lembra que eu falei das plantas, que às vezes as plantas medicinais, elas têm, assim, alto poder curativo também. Às vezes nós não temos o hábito, a cultura de acreditar nas plantas, mas elas têm retorno no tratamento, sim. Então, preste atenção no que a professora está falando, porque algumas pessoas usam o AS, ou ácido acetil salicílico, que é o nome propriamente do fármaco, quando está com dor, com febre, com gripe. Aí fala, eu vou tomar um AS, vou tomar um chá junto. Bom, ou toma o chá, ou toma o AS. Ou toma em horários diferentes. Toma, aguarda pelo menos ali umas 40 minutos para fazer o efeito. Mas não associar chá de camomila com AS, ok? Tem algo, uma planta chamada, o nome é um pouquinho chato, mas é ginkgo biloba. Ou seja, é uma planta que ela aumenta o risco de sangramento. Você fala, professora, plantinha que eu achava que não tinha nada a ver? Pois é, ela mexe com a parte de coagulação do sangue. Então, não pode misturar anticoagulante com ginkgo biloba. O que é isso? Ele potencializa o efeito. Misturou um anticoagulante, o cliente usa lá um anticoagulante. O AS é um anticoagulante. Ele interfere na coagulação do sangue. Tanto que quem toma esse medicamento, ele pode ser tratado para todos esses sintomas que eu falei para você, para combater febre, dor e gripe. Mas o AS, cliente que tem problema de circulação, os cardiologistas recomendam o uso do AS. Aí vamos supor que o cliente já usa o AS e vai lá e mistura com outro, com essa planta aqui, com ginkgo biloba, vai potencializar. A pessoa pode começar a sangrar nariz, sangrar vagina, onde tiver orifício pode sangrar. Então, isso é muito sério. Outro ainda, guaco. Guaco, essa erva, não pode ser misturada com o quê? Com anti-inflamatório. Os anti-inflamatórios é para combater também o quê? Dor, febre. Você fala misericórdia. Por quê? O guaco é um medicamento que ele é usado muito para poder a pessoa quando está com gripe ali, está com tosse, para poder estar expectorando.
misturou, vai trazer malefício. Então, olha quanta informação que tem muitos profissionais hoje no mercado de trabalho atuando e que não sabem. São informações simples e que, às vezes, pode atrapalhar todo o tratamento do cliente, porque não dá importância à fitoterapia. Então, eu julguei muito importante esse tema para que vocês dessem uma atenção especial. Eu sei que você está anotando bastante aí, Vitória, você, Luma, Maria Alzira, Luciene, se você estiver assistindo esse vídeo, eu sei que você vai ouvir com muito carinho que a mistura de fitoterápicos com medicamentos especializados, que são os prontos da farmácia, pode trazer prejuízo à saúde do cliente. Então, o que a professora falou até agora? Eu falei para vocês sobre homeopatia e fitoterapia. O que eu quero que você tenha guardado dessa aula? Que a fitoterapia, ela trata doenças através do quê? Das plantas, dos vegetais. E a homeopatia também. Só que o que diferencia? A homeopatia, se você está com um problema, dor de cabeça, você vai tomar uma planta onde aquela planta vai tratar sua dor de cabeça, correto? Na homeopatia, você vai usar a planta. Só que você vai usar a planta em pequenas quantidades. É como se fosse assim, para que o seu corpo, através do seu sistema de defesa, crie defesas para combater aquela dor. Você não vai combater os sintomas que a pessoa está sentindo. Da homeopatia, vai ser combatido um tratamento como se fosse de dentro para fora. O seu sistema de defesa vai ser trabalhado para isso. E que na homeopatia não é só as plantas. Pode ser animais, pode ser ceras, pode ser até objetos da natureza. Então, a homeopatia tem um ramo muito mais extenso que a fitoterapia. A fitoterapia, ela se restringe ao uso de plantas medicinais. A homeopatia, além de plantas medicinais, olha só, conforme eu relatei para vocês, ó, desde o começo, ela abrange desde o uso de plantas, de pedras, de natureza. Então, quando não se existia fitoterapia, planta. Mas, professora, e a homeopatia? Pode ser vegetal, animal ou mineral. Se você conseguiu ter uma boa compreensão dessa aula, poxa, a professora está muito feliz. Você conseguiu entender o alerta que a professora trouxe, que às vezes as pessoas não usam plantas no seu tratamento porque acreditam que a planta não vai trazer tanto resultado. Depois, leiam com muito mais carinho a respeito desse assunto e quaisquer dúvidas, entre em contato com a professora, coloca ali no grupo, que eu estou à disposição de vocês. Agora, eu vou dar aqueles 5 minutinhos para que você possa beber uma água, tomar um café, e eu vou enviar um outro convite lá no grupo, e nós vamos falar sobre automedicação. Se até agora a professora falou, explicou que a fitoterapia é através de plantas, mas não pode ser associada aos medicamentos prontos que a gente vende lá na farmácia, tem que ser usado com critério. E falei que a homeopatia também, então, um pode potencializar ou cortar o efeito do outro. A professora agora vai dar continuidade falando dos perigos, sobre agravamento de doenças, sobre intoxicação e ainda o risco de morte. Tomar um medicamento sem orientação médica, nós vamos falar desde a dipirona, que é um analgésico comum, que não precisa de uma receita para poder se comprar dipirona, desde aquele medicamento que às vezes não se compra de uma forma muito legal, entre aspas, ou seja, compra e usa sem receita médica. Os prejuízos que pode trazer. Mas para isso, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Por enquanto, eu gostaria que você refletisse nessa frase que eu trouxe aqui. Ela diz assim, ó, atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença. Então, a atitude, hoje vocês estão aqui aprendendo o quê? Que a diferença da homeopatia para a fitoterapia. O uso das plantas, em outro caso, o uso da planta com coisas, com objetos da natureza,
com origem animal, com gorduras, com ceras, e a forma que é tratada. Eu não falei inicialmente do Hipócrates. Hipócrates tinha uma forma de tratamento homeopático. Já Galeno, que é o pai da farmácia, nós falamos sobre isso, o Cláudio Galeno, o tratamento dele era voltado à parte da alopatia. Então, dois excelentes seres humanos que deixaram relatos para que hoje, um conhecido como pai da farmácia, o outro pai da medicina, para que hoje nós tivéssemos sucesso e o tratamento de muitas doenças. Vou interromper o compartilhamento de tela e gostaria de saber com você, Vitória, de acordo com o que a professora falou até agora, houve uma boa compreensão? Você conseguiu entender ali a diferença da homeopatia para a alopatia, para a fitoterapia? Ficou claro? Sim, entendi. Ficou com alguma dúvida? Não? Então, olha só, vamos beber uma água. Daqui a pouquinho nós vamos voltar para falar sobre automedicação. Então, por enquanto, beijo. Daqui a pouquinho a professora volta. Dá tempo de você beber uma aguinha, tomar um cafezinho e a gente retoma falando de automedicação. Bom, até daqui a pouco.